E causou um alvoroço aí no bolsonarismo em pleno dia da eleição, a entrada do Tarcísio na linha de frente contra o Pablo Marçal. Olha, vou falar uma coisa aqui. O Twitter do senhor Elon Musk até agora não tirou a fake news do Marçal contra o Boulos, tá? Se o Alexandre de Moraes mandar essa rede social voltar, permitir que eles voltem, vai ser um erro, talvez o maior erro que o Alexandre de Moraes já cometeu. Porque eles não retiraram a postagem do ar. Não retiraram. Segue lá. Eles continuam não cumprindo ordens judiciais do Brasil, ou a Carmen Lúcia, ou o Terrell, seja lá quem for, tá dormindo e mandou o Instagram, mandou o Facebook, mandou outras redes deletarem e não mandou o Twitter. É isso. Mas não, deve ter mandado sim, e o Elon Musk deixou lá. Inclusive o perfil do Pablo Marçal segue lá disseminando mentiras. E olha, foram mais de 50 posts aí nas últimas 24 horas, tá? Inclusive em dia de eleição, quando ele não pode postar ali falando dele, ele continua. Aí o que acontece? Tá causando um alvoroço aí na bolha nazi-fascista bolsonarista o fato de que o Tarcísio deu uma entrevista dizendo que, abre aspas, se este for um país sério, o Pablo Marçal vai ser preso. Lembremos, há investigações contra o Pablo Marçal na esfera criminal que estão na Polícia Civil de São Paulo. O Tarcísio aparelhou a Polícia Civil completamente. A Polícia Civil, Militar, as polícias estão completamente aparelhadas pelo Tarcísio de Freitas em São Paulo. Inclusive, já falei aqui sobre isso muitas vezes, falei até como policiais são levados em horário de serviço para serem doutrinados dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, e o Supremo Tribunal Federal, assim, ó, não vi, não escutei e não me pronuncio. É assim que funciona o STF. Falei aqui ontem, eu fiz uma analogia que o STF trata a democracia assim como maus pais tratam os filhos. Assim, ó, você cuspiu no meu filho, pô, não tem problema. Você espancou meu filho, não tem problema. Meu filho, você envenenou meu filho, continue espancando, meu filho tá no hospital, pô, continue, não tem problema, meu filho é resistente. Quando tá assim por um triz, a ponto de morrer, respirando por aparelhos, aí fala, ô, pare de atacar meu filho, vou proteger aqui meu filho. Aí quando o filho começa a andar assim de muleta, tá tudo ferrado, pronto, pode voltar a espancar, envenenar, cuspir, a escrachar, pode voltar. É isso que o STF faz com a democracia. Eles só defendem quando a democracia tá por um triz, quase morrendo. Então você vê aí o Tarcísio cometendo um monte de crime, mas não tem problema. Esses policiais que estão sendo doutrinados, eles ainda não estão formando milícias para dar golpe de Estado. Só daqui a alguns anos, quando eles estiverem juntos para dar um golpe e transformar o Brasil num evangelistão, aí o STF vai tentar fazer alguma coisa. É isso, tá? Mas voltamos aqui ao caso do Marçal. O fato é que o Tarcísio, isso foi usado para comprovar aí, que o Tarcísio tá aparelhando absolutamente tudo. E agora esses são os que vão investigar o Pablo Marçal, tá? Os policiais civis de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo. Então ele vai ser investigado aí, lembremos, o Boulos não tem foro privilegiado, então ele vai ser investigado lá em São Paulo por um monte de crimes contra o Guilherme Boulos. O Malafaia, que é aliado do Tarcísio do Bolsonaro, já deu a senha. Ele falou, Marçal tem que ser preso. E já falou, entre Marçal e Boulos, eu sou Boulos. Olha isso, se tiver segundo turno hoje, segundo turno for Marçal e Boulos, tem uma chance enorme, gigantesca, aí vai depender também do poder de articulação do Boulos, do Lula, etc., desse pessoal aí apoiar o Boulos. Porque eles estão com medo que o Marçal vai tirar em 2026 o lugar do Tarcísio e vai tirar, desde já está tirando, a liderança do Bolsonaro e do Malafaia. E aí Bolsonaro e Malafaia, a única coisa que eles tinham para evitar que o Alexandre de Moraes os prendam é o quê? É um espólio político olha, eu tenho aí dezenas de milhões de pessoas que me amam e essas pessoas vão causar um alvoroço, então você só vai me prender depois da condenação, etc, etc, porque se me prender antes vai ter uma convulsão social, eu vou virar mártir. Só que parece que não tem mais essas dezenas de milhões de apoiadores, viu? Pelo contrário, o Silas Malafaia perdeu mais de 100 mil seguidores nesse mês. 100 mil seguidores. Só nas últimas 24 horas, o Silas Malafaia já perdeu mais de 40 mil seguidores. Então tá ruim a coisa aí. Pra quem não sabe, tem uma plataforma chamada Social Blade. Você vai lá, socialblade.com, põe lá Instagram, põe lá Silas Malafaia e você consegue ver quantos seguidores ele tá perdendo por dia. E ele tá perdendo, desde que ele passou a atacar o Pablo Marçal, ele passou a perder seguidores todos os dias.
Quando pediu a prisão, aí perdeu um monte. Aí o que acontece? O Tarcísio entrou na briga e no bolsonarismo começou uma briga. Para você ter ideia, lá na bolha nazista, quando eu falo, eu tô falando Twitter, que é o lugar onde os bolsonaristas, eles estão lá sozinhos. É igual os grupos de WhatsApp bolsonaristas, eles estão lá sozinhos, eles sabem que não tem ninguém de esquerda naqueles grupos. Então no Twitter é a mesma coisa. Então eu vou lá para olhar o que tá acontecendo. Aí, ó, o que entrou nos Trend Topics, ou seja, as coisas que os nazistas mais estão falando hoje, o Twitter virou assim, para monitorar bolsonarista, é uma coisa assim, é melhor que o WhatsApp para monitorar, porque tem até Trend Topics. Você sabe qual é o assunto que tá bombando na bolha nazifascista. O primeiro termo é decepção. E aí eles, que decepção em Tarcísio, e compartilhando aqui, se o Brasil for um país sério, Marçal ia preso. Se o Brasil fosse sério, Tarcísio estava preso. Se o Brasil fosse sério, o secretário de Segurança Pública do Tarcísio, que está doutrinando a polícia, estava preso junto. Se o Brasil fosse sério, o Bolsonaro estava preso, mas olha, estava preso faz muito tempo. Ele ia desembarcar no Brasil no dia 30 de março do ano passado e seria imediatamente preso. O Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, estaria preso. Se o Brasil fosse sério, olha, ia ter tanta gente que ia estar presa. Mas tanta gente. O Brasil é aquilo, se cobrir vira um circo, se fechar vira hospício. Aí, o pessoal, é engraçado, eu bloqueio o Constantino, mas o Twitter fica me colocando posts dele, né? Aí, eu amo, porque é o Elon Musk, ele fica falando para a extrema-direita, né? Ó, Constantino está certo, ó. A maior decepção é as atitudes do Jair Bolsonaro. Pergunta que não quer calar, será que os filhos são dedos podres e tudo mais? Só que o post do Constantino era basicamente ali batendo no Tarcísio. Aí, ó, frouxonária decepção pra vida toda. Aí você vê, caramba, a coisa tá feia, hein? A coisa tá bem feia. Aí outro, esse é o herói da direita. Aí Constantino, de novo, eu bloqueei, mas continua aparecendo. Ó, pra você ver aqui, ó. Está bloqueado. Esse é o nível aí, tá? Do Twitter. Para você ter ideia, outras pessoas começaram a mostrar que o Twitter está mostrando posts e notificações da extrema-direita mesmo durante o bloqueio. Eles seguem furando o bloqueio. Aqui, ó, o dono do X segue em campanha aberta pelo coach mentiroso. A plataforma está disparando todos os posts de Marçal via notificação para quem ainda tem o aplicativo instalado. Aí tá aqui, ó. O Twitter tá mandando notificação para quem tem o aplicativo instalado sobre posts do Marçal, inclusive falando qual é a nova conta dele. Para caso essa conta seja banida, que não foi, a nova conta dele é tal. E aí o seguinte, essa conta aqui de tesoureiros não segue o Pablo Marçal. Então para quem não segue o Pablo Marçal, fica recebendo a notificação dele. É assim que tá. É esse nível. Eles estão tentando ali, a bolha nazifascista, promover o Pablo Marçal a qualquer custo. O Marçal teve uma conversa aí com uma jornalista da Globo e ele explicou para ela que ele teria aí 21 ondas que o fariam ganhar a eleição. E dizia a ele que ia ganhar no primeiro turno, hein? E aí ele falou que até a quinta-feira estava na 18ª onda. Ondas são, ele quer dizer assim, factóides políticos que ele vai criar. Entre esses factóides, obviamente, tinha o laudo falso aí contra o Boulos. Aí depois, entre os factóides, talvez tenha aí o fato da polícia atrás dele e tudo mais. O Alexandre de Moraes acionou a Polícia Federal, o Tarcísio acionou a Polícia Civil, agora o Pablo Marçal vai ter que depor na Polícia Federal, essa semana ou na próxima vai ter que depor na Polícia Civil. O que acontece é que agora tem Polícia Federal e Polícia Civil de São Paulo investigando ele, tem Procuradoria-Geral da República e Ministério Público de São Paulo investigando ele. Eu não sei se isso faz parte das ondas dele, mas o que acontece é que às vezes o mar tá tendo ondinha, vem uma tsunami e engole todas as outras ondas. E tá vindo uma tsunami forte aí pra cima dos líderes fascistas. Tá excelente para a esquerda. Eu vou falar para você, a esquerda nunca teve numa posição tão confortável no cenário político nacional. Por quê? Porque pela primeira vez, e eu vou te falar, é a primeira vez desde 2018 que a extrema-direita não tem um líder. Desde 2018, o líder da extrema-direita é Bolsonaro, incontestável por todos. O Bolsonaro não é mais líder. Como eu mostrei aqui, ele tá perdendo seguidores. É a primeira vez que o Bolsonaro perde seguidores em vez de ganhar. Aí ele tem 25 milhões, tem que perder muito para causar tal. Sim, mas ele tá perdendo em vez de ganhar. O Malafaia, que estava aí se alçando a ser o segundo líder da extrema-direita, não político, né, mas líder, tá perdendo seguidores e já foi cancelado junto com o Bolsonaro.
O Tarcísio, que era o principal nome da Globo, do Estadão, do gabinete do ódio do Tarcísio. E olha que o gabinete do ódio do Tarcísio me atacou muito. Era o principal nome desse pessoal aí para 2026. Também está sendo cancelado. O Marçal está causando uma divisão enorme. Os mais radicais estão ao lado dele. E eu vou falar, 80% estão aí ao lado dele, mas esses 80% que estão ao lado dele, mais da metade ainda gosta um pouco do Bolsonaro, mas cada vez menos. E os outros que não estão do lado dele já perceberam, esse cara é traidor, esse cara vai trair o bolsonarismo, esse cara vai trair a direita, esse cara não é dos nossos, esse cara deve ser aí do tal do sistema. E aí, pela primeira vez está acontecendo uma coisa que eu dizia sempre. Eu sempre estava aqui, eu tô falando isso de 2020, 2021, eu estava o livro Arte da Guerra e falava, olha, tem uma coisa no livro que ensina que é dividir para conquistar. Se o seu inimigo estiver dividido, você consegue conquistá-lo. E eu até citava aqui um exemplo, eu falava, olha, você pega um pedaço, você pega um bolo, você não consegue, não é um bolo, você não consegue comer o bolo inteiro, você tem que partir em pedacinhos. E aí você consegue comer o bolo inteiro depois, se você partir em pedaços menores. Mas de uma vez só é impossível. Então, com a extrema-direita unida, fica muito difícil ganhar deles. Muito difícil. Ganhamos em 2022, mas eles se readequam, eles começam a aglutinar forças com a imprensa, com o mercado financeiro. Teve reuniões do Tarcísio com o Campos Neto, com os donos da Globo, com os donos dos bancos. Aí começaram ataques aí da imprensa ao Lula, ataques mentirosos. Aí quando a economia melhora já não tem mais destaque nenhum na imprensa, porque eles não querem mostrar que a economia está melhorando. Aí notícias, qualquer tipo de factoide de notícia negativa contra o Lula tem amplo destaque. Aí se o dólar sobe, a culpa é do Lula. Se o dólar cai, é porque é um fator externo e tudo mais. A Globo News, que chegou até a pior audiência da história aí em julho, não se importou com isso, ficou um mês inteiro atacando o Lula. Aí depois contrataram um cara que é do gabinete do ódio do Tarcísio, que é o João Pinheiro, para ser um dos principais comentaristas, um dos top 3 dos que mais aparecem. E aí você vê, a extrema-direita está se reaglutinando, fazendo o que fez lá em 2018, que é o quê? Pegando apoio do mercado financeiro. Que o mercado financeiro sempre apoia nazifascismo quando lhes convém. Sempre. Absolutamente sempre. E aí o que acontece? A esquerda estava num momento, e eu vou falar, não era o melhor dos momentos não. Muitos tapam o sol com a peneira, achando que depois não vão se bronzear. Vão ficar bem queimados, tapando o sol com a peneira. Achando que não, o Lula ganhou a eleição, e aí tá tudo ok. Tá tudo ok, nós ganhamos, vai ser fácil. 2026 ele ganha com o braço amarrado nas costas. E ninguém tá vendo que a extrema-direita vai conseguir maioria no Senado, ampla maioria na Câmara dos Deputados. Eles vão ter poder de impeachment do Lula e poder de impeachment de ministros da STF. Ninguém tá vendo. Chegou a ponto do Bolsonaro dar uma declaração essa semana dizendo que em 2026 são 2 vagas para o Senado. Uma vaga do Senado em São Paulo é dele e outra é do Tarcísio. Ou seja, ele já está certo de que eles vão ganhar as 2 vagas no Senado. E eu vou falar, até essa semana aí tinha tudo para isso acontecer, tá? Aliás, não tem nem um nome no PT que pode ir contra o Eduardo Bolsonaro ou qualquer outro que tenha apoio do Tarcísio e do Bolsonaro. Nenhum. Fala o nome do PT de São Paulo que pode ganhar do Eduardo Bolsonaro e de algum outro nome do bolsonarismo e do Tarcísio. Não tem. Então eles já estavam certos. Em outros estados a mesmíssima coisa. No Rio de Janeiro igual, aí você pega Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Não tem um nome da esquerda que ganha do bolsonarismo. E aí o que acontece? Agora não. Agora eles estão extremamente divididos. Vários dos mais famosos aí da extrema-direita estão sendo cancelados pela extrema-direita. Eles estão começando a brigar entre si. E quando briga entre si forte, se é só briguinha, não tem... Eu falo, a longo prazo não tem problema. Porque briguinha, depois faz as pazes. Mas quando a briga é forte, como está sendo, causa cicatriz. E cicatriz a pessoa sente por muito tempo. Causa rancor. E rancor a pessoa sente. Os bolsonaristas e os marçalistas ali, e muitos fazem parte dos 2 grupos, estão começando a ficar com ódio e rancor dos políticos da extrema-direita. Seja porque estão apoiando o Marçal, ou seja porque estão contra o Marçal. Então, uns estão ficando com ódio dos outros. É a melhor coisa que podia acontecer pra gente, viu? Agora, o panorama é que, primeiro a gente tem que esperar o resultado da eleição. O panorama é que a esquerda não tenha um resultado aí de eleger muitos prefeitos hoje.
porque o Lula não quis entrar de cabeça na campanha. O Lula não quis entrar de cabeça na campanha, segundo aí algumas matérias da imprensa, porque em alguns locais não valia a pena ele entrar na disputa municipal, sendo que ele ia perder no nacional. No nacional ele entra numa disputa municipal ali para apoiar um candidato do PT contra um candidato do Partido Progressista. E lá no nacional ele perde apoio do Partido Progressista. Vou falar. Deveria ter entrado. Ele ajudou o Boulos. Poderia ter ajudado o Rogério Correia, a Maria do Rosário. Poderia ter ido lá em Fortaleza, que tem um bolsonarista contra um petista indo para o segundo turno, provavelmente. Poderia ter em outros lugares em que tem petistas quase indo para o segundo turno, né? Ou se não for, poderia ter pelo menos aí nas redes sociais ajudado mais na campanha. Poderia, não fez. Mas o Lula tem o cálculo político dele nacional com alguns fatores que nós não sabemos. Então a gente fica aí torcendo para que o Lula acerte aí no cálculo político. Geralmente ele acerta, tá? O cálculo político do Lula geralmente acerta. Os erros do Lula sempre são erros de estratégia, de colocar traidor no governo, e aí a gente viu aí todos os erros estratégicos dele e da Dilma que levaram ao golpe de 2016 e depois à prisão dele. Ele vai deixando as forças aí inimigas se apossarem aí de cargos estratégicos, quando vê eles abocanham. Dessa vez, parece que esses erros estratégicos que ele cometeu lá nos 2 mandatos dele e a Dilma piorou 100 vezes, que a Dilma colocou nomes piores como Fux, Rosa Weber e tal, parece que esses erros aí, é só ver, colocou Flávio Dino, Zanin, o Gonê, por enquanto, segue em berço esplêndido, vamos ver aí se mostra que veio, mas parece que esses erros ele não comete mais. Então, de cálculo político, não dá para dizer que o Lula não sabe fazer, porque essa era a área em que ele nunca errou, em que ele sempre acertava. Veremos. Eu peço aí sua inscrição no canal, vamos seguir aqui na luta. Falou!